Sofá do Parlamento Especial, 50 anos da Constituição Portuguesa, e é hoje nosso convidado Avelino Gonçalves. Foi dirigente sindical, ministro do Trabalho do primeiro governo provisório e um dos 250 deputados constituídos, eleito pelo PCP, pelo Partido Comunista Português. Como já percebemos pelo ruído de fundo, o nosso convidado Avelino Gonçalves está num café, está no Porto, e eu, Ricardo Conceição, e o jornalista Miguel Viterbo Dias estamos nos estúdios da Rádio Observador, em Lisboa. Avelino Gonçalves, deixe-me começar por perguntar-lhe, porque ao longo destes 50 anos já existiram maiorias à direita, maiorias à esquerda. A Constituição tem conseguido ser o fiel da balança, tem conseguido manter os equilíbrios independentemente das maiorias que existem? Os jornais publicaram há poucos dias os resultados de um inquérito sobre o que pensam os portugueses sobre a Constituição. E aí, portanto, o que é dito é que apenas 10% dos portugueses não se reconhecem na Constituição. Quer dizer que 90% dos portugueses se reconhecem na Constituição. Eu creio que ela continua a ter um larguíssimo apoio, aliás, muito justamente. O PCP votou votou a favor da Constituição, mas a partir daí votou sempre contra todas as revisões constitucionais, com exceção da revisão de 2005. Em sua opinião, a Constituição tem evoluído num mau sentido, Avelino Gonçalves? Em minha opinião, portanto, a generalidade, portanto, das revisões não vieram melhorar a Constituição. Pelo contrário, vieram amputá-la, às vezes, de disposições muito importantes, como era, por exemplo, a defesa das nacionalizações e muitas outras. Ainda assim acha que o espírito original continua presente ou tem-se vindo a perder? Não, acho que é tão forte o edifício da Constituição que se mantém ainda, portanto, é um importante instrumento de defesa dos interesses das pessoas, do reconhecimento dos direitos das crianças, dos jovens, das mulheres, dos trabalhadores, embora apareçam ameaças cada vez maiores, como é, por exemplo, o caso neste momento, relativamente aos interesses dos trabalhadores, dada a ofensiva no quadro do pacote laboral. Neste momento há uma clara maioria de centro-direita no Parlamento e, de resto, André Ventura já lançou, ou pelo menos já manifestou a intenção de avançar com uma revisão constitucional. Em sua opinião, será necessário, nesta altura, uma revisão constitucional? Acho que o preferível era não nos metermos por aí, ou seja, não haver, portanto, sequer essa iniciativa, mas estou confiante que, mais uma vez, será defendido o essencial, portanto, da Constituição. Aliás, que gostava de dizer o seguinte: é verdade que há uma maioria, portanto, partidária, portanto, constituída na Assembleia da República, que é adversa, creio eu, portanto, à Constituição. Mas não quer dizer, portanto, que a maioria daqueles que votaram e apoiaram, portanto, esses partidos esteja exatamente nessa posição. Se calhar acontece agora aquilo que acontecia na própria Assembleia da República, na própria Assembleia Constituinte, em que uma coisa era a vontade, portanto, e os sonhos dos constituintes, e outra coisa eram as posições de alguns dirigentes partidários. Temo que se possa avançar com uma revisão da Constituição apenas à direita? Acha que esse risco existe, tendo em conta o atual momento? Não, julgo que não. Portanto, mesmo o processo de revisão da Constituição é uma coisa mais complexa do que parece à primeira vista. E, quer dizer, dificilmente é feito sem uma discussão pública muito ampla, que vai com certeza condicionar aquilo que será feito. Por razão, quer dizer, quem é que iria explicar o corte, o não reconhecimento, o retrocesso quanto aos direitos pessoais, portanto, quanto aos direitos cidadãos consignados na Constituição? Mas, quer dizer, nesta altura, Chega, PSD e Iniciativa Liberal têm esse poder, têm essa capacidade. Na própria Constituinte eu assisti
digamos, uma cisão, tanto num dos partidos participantes da Constituinte, não é? Uhum. E creio que, se porventura for necessário que gente desses partidos que acabou de referir estejam pela defesa da Constituição para evitar a sua destruição, eu creio que é isso que acontecerá. Deixe-me também aqui recordar, porque dedicou-se muito às questões do trabalho, foi aliás Ministro do Trabalho no Governo Provisório, com a questão da implementação do salário mínimo nacional. Os direitos dos trabalhadores ficaram bem salvaguardados na versão original da Constituição? Eu acho que sim. E esta reforma... Acho que sim. Esta reforma laboral pode, de alguma forma, não respeitar a Constituição, aquilo que o Governo atualmente tem em cima da mesa? Não respeita nada, é uma agressão brutal e incompreensível tanto no quadro da vida moderna. Não vi mais lado nenhum tanto um caso destes, nem em Portugal, nem noutro país qualquer, a tentativa de subverter tudo o que são garantias dos trabalhadores. Não é? De facto, o Varoufakis se calhar tem razão, não é? Trata-se da tentativa, quer dizer, trata-se de um clima que alguns sustentam no sentido da criação de uma nova forma de feudalismo. Avelino Gonçalves, queria também ouvi-lo sobre a questão que tem estado na ordem do dia da escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional. Acha que estamos aqui a assistir a uma excessiva partidarização do Tribunal Constitucional? Isto, no fundo, também pode ser, ou pode conduzir a uma subversão daquilo que deve ser o Tribunal Constitucional? Não, eu creio que há aí um problema, mas também me parece que o Tribunal Constitucional nem está, portanto, excessivamente, digamos, e em geral, portanto, a nossa experiência relativamente ao funcionamento do Tribunal Constitucional é boa, não é? Que os juízes tenham demonstrado uma capacidade de independência real, portanto, e que têm uma compreensão, portanto, justa do modo como devem avaliar, portanto, as questões que lhes são submetidas. Acho que seria muito mau que as notícias que nos vão chegando ultimamente relativamente ao afastamento do PS na definição, portanto, desta recomposição, portanto, do Tribunal Constitucional fosse por diante. Acha que o Chega, mesmo com estes resultados eleitorais, não tem direito a indicar um juiz? Não disse isso, não tenho praticamente opinião sobre isso, nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso e, portanto, não quero dizer que pense, ou seja, que subscrevo, portanto, como perguntou, mas também, portanto, não parece-me, por exemplo, que o nome que aparece é agressivamente contra a Constituição, de uma maneira brutal. Não é contra a Constituição, é contra a própria democracia, é contra o regime. Alguém que afirma eu sou contra o 25 de Abril, portanto, que morra o mais cedo possível, é evidente que não tem nada a ver com o Portugal de hoje. Mas nós continuamos a ser o Portugal de Abril. Mas havendo uma fatia considerável do eleitorado que votou no Chega, e teve a votação que teve e é a segunda força partidária no Parlamento, acha que os eleitores e o país compreende a exclusão, vou-lhe chamar exclusão, de um juiz do Chega do Tribunal Constitucional? Acha que isso não pode também ser pernicioso para a democracia? Se souber, se tornar conhecido por parte dos apoiantes do Chega o que são posições, portanto, do nome que é indicado, eu creio que serão eles próprios a recusar tal solução. Não tenho que confiar apenas nos eleitores, nos apoiantes dos outros partidos. Eu confio que quem votou no Chega, contrariamente ao que alguns às vezes dizem, mas votou com consciência, com opinião justa
mas relativamente aos seus interesses, pronto, e àquilo que interessa, portanto, aos portugueses. Não me parece que diga. Ia-lhe perguntar agora sobre os tempos da Assembleia Constituinte. Acabou por durar mais tempo do que o previsto inicialmente. Como é que recorda esses tempos? Houve momentos em que pensou que não seria possível chegar a um consenso e formar uma Constituição, ou percebeu em todos os partidos, independentemente das diferenças, que o objetivo era criar ali um produto que permanecesse ao longo dos anos? Eu acho que a vontade dos constituintes, portanto, que era claramente a criação, portanto, a formulação, portanto, a construção de uma Constituição semelhante àquela, portanto, que foi de facto, portanto, aprovada. Outra coisa é que, em mais que um partido, portanto, aconteceu haver posições, portanto, haver, digamos, manobras, portanto, contra a própria Constituinte. Se calhar houve dirigentes que desejaram que a Constituinte não atingisse os seus objetivos, portanto, etc. Mas acho que o conjunto dos constituintes, o conjunto, portanto, dos deputados constituintes, de facto, trabalharam, portanto, de uma forma muito sincera, muito empenhada e muito justa pela criação da Constituição. E era mais fácil, pelo que observa hoje, chegar a consensos num período tão conturbado, cheio de fervor ideológico e de sonhos. Em 76 era mais fácil conseguir chegar a um acordo do que é hoje? Ou entendimentos? Acho que não era, portanto, mais fácil. A prova de que não era mais fácil, portanto, foi que, ao longo do trabalho nos tempos da Constituinte, assistimos a tudo, não é? Uhum. A manobras mais diversas, e eu pergunto-me quantas vezes é que nós vimos a democracia ameaçada, quando estivemos perto, portanto, de uma guerra civil, o que é que os portugueses sabem, portanto, das manobras que foram feitas no sentido da deslocação dos constituintes e do governo para o norte do país, para o Porto, como é que aconteceu, portanto, já depois da Constituição aprovada, ou melhor, na altura em que ela estava à beira de ser aprovada, que havia ainda gente que, pelos vistos, manobrava no sentido de evitar que ela fosse aprovada, sugerindo um referendo, portanto, etc. Acho que houve coisas terríveis, acho que os constituintes venceram todas essas dificuldades. O ano 1975 foi um ano conturbado em Portugal e sobretudo também para os deputados da Assembleia Constituinte. Muitos referem o cerco da Assembleia como um momento mais tenso. Também acha que foi esse o momento mais tenso? Não, acho que sobre isso há grandes confusões. Aqui há poucos anos, há 2 ou 3 anos, tive ocasião, numa sessão pública, tive ocasião de ouvir o antigo ministro Souto Maior Cardia, e porta-voz, portanto, do PS, contar por que razão é que tinha falado, portanto, sobre aquela concentração junto da Assembleia Constituinte do modo como falou. Ou seja, o que aconteceu, portanto, foi, pelos vistos, que os trabalhadores concentrados junto do Ministério do Trabalho queriam discutir, portanto, a questão do seu contrato coletivo, que foi desprezada, portanto, a sua presença, não foram ouvidos, e então resolveram vir junto da sede do governo trazer o seu protesto. Acontece que a sede do governo era, e é ainda hoje, contígua, portanto, à Assembleia, e, portanto, pareceu, e muitos proclamaram assim, de uma forma interesseira e fazendo uma leitura abusiva do que está a passar, falaram como se porventura houvesse um cerco à Assembleia. Mas não existiu esse cerco? Eu acho que não, portanto, mas as pessoas podiam sair e entrar. Essas coisas são um bocado complicadas. Eu saí, não fui hostilizado. Tenho uma amiga que... A senhora era deputado do PCP, não é? Era deputado do PCP, mas olha, porque é que saí? Saí, portanto, ao encontro de uma amiga, apoiante do CDS, que queria ir à Assembleia, portanto, manifestar o seu
a sua solidariedade, portanto, ao deputado, pá, com quem tinha laços de amizade, portanto, Avelino Gonçalves. dá muito. Avelino... E que me comentava, desculpe lá, deixa-me só dizer sim, isto, conclua. porque ele, e comentou, isto é uma coisa espantosa, Avelino. É horrível, pá, o cheiro, pá, tanto eu vinha por parte da parede, pá, era um cheiro a mijo, pá, horrível. Mas há uma coisa que eu reparei, pá, vim pelo meio daquela multidão e ninguém me apalpou o rabo. Isto é espantoso. Avelino Gonçalves, essa história é incrível. Ontem, Mas é verdadeira, não resisto aqui a fazer-lhe uma pergunta, porque ontem tivemos a oportunidade de falar com o Arons de Carvalho, que deu aqui uma nota mais picaresca, se quisermos, que os outros deputados ficaram sem comida, mas os deputados do PCP conseguiram comer. Ajude-nos lá a perceber se houve marmita ou se foram fornecidos. Olha, eu não sei, eu vim cá fora comer. Vai à rua comer. Vim à rua comer. Avelino Gonçalves, muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter participado aqui neste sofá do Parlamento Especial, em que estamos a assinalar os 50 anos da Constituição Portuguesa.